Eu ouvi dizer que o coronavírus é católico, porque alguns dizem que ele só se encontra na igreja. Será que é verdade? Queridos amigos, salve Maria. O evangelho de hoje é provocativo. Nosso Senhor cria uma situação para provocar mesmo, provocar uma reação. E provocada a reação, ele vai dar um ensinamento extraordinário. Vejamos o que diz o texto sagrado, que é o de São Lucas. Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico, portanto um homem doente que estava justamente com acúmulo de líquidos no organismo, um gênero de doença terrível. E ele ficou diante de Jesus, pura e simplesmente. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. Aqui vem a provocação. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. O descanso sabático, todos sabem, nasce justamente da narração que está no livro do Gênesis da criação. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Santo Ambrósio, comentando os 6 dias da criação, numa obra dele que se chama Hexameron, os 6 dias da criação, ele vai dizer que Deus descansou no 7º dia, porque no 6º dia ele criou o homem, alguém a quem ele era capaz de perdoar. Portanto, o 7º dia é o descanso de Deus, o momento em que Deus pode perdoar alguém, e Deus descansa perdoando. Por outro lado, Deus deixou o homem um dia, não para simplesmente ele se esquecer de Deus, mas justamente o dia para que ele pudesse recordar de Deus, agradecer os benefícios recebidos. E não é um dia de descansar de fazer o bem, porque não há um dia em que o homem possa descansar de fazer o bem, porque todo dia, todo momento, todo instante, o homem deve estar à procura de fazer o bem e de fazer bem feitas as coisas. E por falar em perdão, perdoar significa esquecer, mas perdoar também significa curar. Deus, quando perdoa, ele cura. Por falar em cura, me chama a atenção de algumas pessoas, depois que as igrejas começaram a ser abertas com todas as restrições, com todos os cuidados, há muitos que dizem que não querem ir à igreja, têm medo de não serem contaminados. E eu comecei a refletir a esse respeito, e pensando no seguinte: por que o medo de ir à igreja, com todos os cuidados que as igrejas estão tendo para receber os seus fiéis, de serem contaminados? Aí eu pensei, será que o coronavírus é católico? Porque essas mesmas pessoas, ou muitas delas, têm medo de ir à igreja, mas eu vejo bares cheios, nada contra. Eu vejo restaurantes cheios, não estou condenando. Eu vejo outros ambientes lotados, alguns até dignos de algum tipo de condenação. Entretanto, os homens não têm medo de estar ali, de serem contaminados. Será que o coronavírus é católico? Piedoso? Assim, de mãos postas, está escondidinho na igreja, quase que residindo lá, a ponto de os homens terem medo de entrar na igreja, sentarem-se e se colocarem diante do divino médico? Este medo o hidrópico não teve. Ele se aproximou de Jesus, sentou-se ali e foi curado. Os fariseus ficaram em silêncio. Ficaram em silêncio porque estavam diante de uma constatação. Diante de Jesus, os homens encontram a cura, não o mal ou a doença. O mal seria afastar os homens de Deus. Abençoa-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti.